Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, saúde, vitória e prosperidade para você, meu amado e minha amada. Como é que você está? Tudo bem? Tomara que sim. Se não tiver, vamos orar, vai melhorar. E estamos aqui juntos, unidos numa só fé. Aquela frase que eu tenho dito: juntos com Jesus somos mais fortes e mais do que vencedores. É isso mesmo, minha gente. Então, vamos aproveitar bem. Se você já me ouve logo pela manhã, vamos aproveitar bem esse dia, hein? Esse dia está propício, hein? Para vivermos com alegria, com paz, com saúde, profetizarmos coisa boa. E já quero declarar e profetizar que esse dia vai ser muito especial, vai ser tremendo, vai ser glorioso e Deus está cuidando de cada detalhe da bênção que eu preciso e que você precisa. Creia nisso e hoje é dia da nossa vitória, da nossa grande virada. Creia nisso, porque aqui estamos profetizando vida e vida com abundância. E essa vida com abundância só conseguimos através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com vocês aqui a semana toda, sempre animado, otimista e com muita fé no coração para abençoar você e a sua família. Nós temos Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Se você quer nos seguir no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. Tá bom, gente querida? E lá no Instagram você tem ali informações, inclusive de nossos cultos. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, estamos nos reunindo, nossa reunião presencial, que está assim sensacional. Esse mês de julho, a nossa palavra profética é restituição. Está muito forte o agir de Deus. Então, se você está em Curitiba, próximo de Curitiba, todos os domingos, 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca, e será uma alegria receber você nessas reuniões. Vem com a gente, aproveite as oportunidades, que tudo passa, então aproveite enquanto dá tempo, tá certo? Muito bem, minha gente, vamos então para a pérola do dia. Estou baseando aqui no livro de Provérbios, capítulo 18, o famoso versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha que interessante. A morte e a vida estão no poder da língua. Amado, amada, ouvinte, o que você anda falando, hein? Você tem observado o que você anda falando? O que você anda pronunciando? O que você anda conversando? Quais são as suas conversas que você tem tido com pessoas? Ou até mesmo com você mesmo. Sabe quando você conversa com você mesmo? Eu te pergunto, da sua boca tem saído palavras de vida ou palavras de morte? Palavras de encorajamento ou palavra de desânimo? Pense nisso. Essa é a nossa conversa de hoje. Por quê? Porque a vida de uma pessoa reflete largamente os frutos de sua língua. Ou seja, falar vida é falar da perspectiva de Deus em qualquer aspecto da vida. Então, fale sobre a vida. Você está falando na perspectiva divina. Nós estamos falando aí sobre restituição, né? Restituir aquilo que você perdeu, restituir algo que é direito seu, mas foi perdido na caminhada e precisa de uma restituição. Estamos orando e profetizando restituição na área em que você precisa dessa restituição para a sua vida. Mas tem que entender que aquilo que a gente fala, aquilo que eu pronuncio, aquilo que eu declaro, há um poder tremendo. Então, fale com a perspectiva de Deus. Fale com a linguagem da fé, a linguagem da possibilidade,
a linguagem da confiança, a linguagem do otimismo, a linguagem de Deus. Exatamente. Deus disse no princípio de tudo. Em Gênesis capítulo 1 fala que Deus disse assim: haja luz, e houve luz. O poder do que ele falou, ele disse haja luz, e a luz apareceu, houve luz, a coisa aconteceu. Então vamos aprender com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então fale coisa boa para você e de você, fale coisa boa para o próximo, para a sua família, para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Profetize, use a boca para declarar, para profetizar coisas positivas, coisas que trazem vida para quem ouve. Você está entendendo? Por quê? Porque falar de morte é declarar os pontos negativos da vida, é declarar derrota ou reclamar constantemente. Tem pessoas que é um poço de reclamação, é aquela pessoa que vive reclamando, parece que ela vai dormir reclamando, ela acorda reclamando, ela vai para o trabalho reclamando, ela trabalha reclamando, ela volta para casa reclamando, vive em constante reclamação, constantemente declarando derrota. Pergunta para a pessoa: como é que foi o seu dia? Aí foi mal, lá no emprego aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. No dia seguinte a mesma coisa. Parece que essa pessoa não tem coisa boa para contar. Da boca dela só sai coisa ruim, coisa negativa. Ela só está enxergando coisas negativas e com isso ela fala coisas negativas. Mas entenda uma coisa, meu querido e minha querida que me ouve. Você pode trazer vida através daquilo que você fala. Ou você pode projetar a morte, a tristeza, o desânimo, a falência, o divórcio através de uma frase, de uma palavra mal colocada, né? Ou maldita, vamos assim dizer. Olha o que Jesus diz, olha que interessante esse ensinamento aqui em Lucas capítulo 6. Olha o que Jesus diz, Lucas 6, a partir do verso 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Gente, isso aqui são palavras do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso médico, o nosso advogado, o nosso tudo, o nosso pastor, Jesus. Ele está dizendo isso aqui: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Aí ele diz: porque da abundância do seu coração fala a boca. Ou seja, daquilo que você está cheio dentro de você, você vai falar. Uma pessoa que está cheio de ódio, de raiva, de negatividade, a tendência é ela falar sobre raiva, falar sobre decepção, falar sobre negatividade. Pode notar, uma pessoa que fala só negativamente, porque ela deve estar doente por dentro, machucada, ferida, frustrada, entendeu? Então ela precisa ser curada, ela precisa ser liberta. Então tudo que nós falamos tem poder, tudo que nós falamos. Então a gente precisa se cuidar quando a gente, ou quando você fica nervoso, por exemplo, por uma questão, por uma discussão com a família, com alguém. Então é muito perigoso. Inclusive, uma dica aqui para todo mundo, e principalmente você que é casado:
Às vezes você se desentendeu com o marido, com a esposa, e virou uma discussão meio acalorada, vamos assim dizer, e de repente você começa a falar bobagem. Daqui a pouco a mulher começa a verbalizar um ataque contra o marido com palavras ruins, palavras negativas. O marido faz isso, a mulher retruca do outro lado, ou vice-versa. Ou seja, começa ali uma guerra de palavras negativas, palavras que machucam. E muitas palavras, conforme a maneira que foi dito, pode doer mais do que um tapa na cara, vamos assim dizer, embora isso, violência jamais, né? Mas tem gente que ela não tem violência, né? Assim no sentido físico, mas ela tem uma violência naquilo que ela fala. Quando ela sai algo da boca dela, são palavras violentas para destruir pessoas, para destruir famílias, e ela acaba auto se destruindo também, né? Então a palavra de hoje, baseada aqui em Provérbios, está dizendo o quê? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Porque quando você ama algo, você fala muito daquilo. Então se você ama, se você gosta falar negativamente, você vai comer do fruto disso. É o que a Bíblia está dizendo. Por isso que Jesus fala, da abundância daquilo que eu tenho dentro de mim, no meu coração, é o que eu vou falar. Então se eu estou cheio de alegria, eu vou falar de alegria. Se eu estou cheio de negatividade, pessimismo, incredulidade, vai sair da minha boca o quê? Palavras incrédulas, palavras descrentes. Você está entendendo? Por isso a importância de você cuidar do seu relacionamento com Deus, você cuidar, orar, pedir a ajuda de Deus, e Ele vai te ajudar. Então, se alimente de coisa boa, que coisa boa você vai ter para falar. Fale de esperança, fale de fé, fale de possibilidade, fale coisa boa, que coisa boa vai alcançar você. Tem gente que diz assim, não sei por que a minha vida não vai. Aí você começa a observar essa pessoa, um dia, uma semana, um mês, você vai notar que ela é muito pessimista, que da boca dela só sai coisa ruim. Por isso que a vida não vai para frente, porque tem poder, claro que tem poder. Uma palavra maldita, mal falada, vai gerar algo negativo. Então eu tenho que dizer, eu tenho a mente de Cristo, eu vou falar coisas boas, coisas que edificam a minha vida e que edifica também quem está próximo de mim para ouvir as coisas. Eu quero encerrar para a gente orar quando Paulo e Silas, esses dois homens de Deus, Paulo e Silas, eles estavam à meia-noite cantando louvores a Deus e estavam também orando. E eles estavam ali presos, estava tendo ali uma certa perseguição contra esses homens de Deus, e eles estavam presos ali injustamente. Porém, à meia-noite os dois estavam fazendo o quê? Orando e louvando a Deus. Eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles não estavam dizendo assim, tá vendo? Por exemplo, Paulo falando para Silas, tá vendo, Silas? Onde a gente veio parar? Tá vendo? A gente serve a Deus, olha o que a gente está sofrendo por causa de Deus. Não, a Bíblia relata que os dois estavam cantando louvores a Deus e orando. Quando eles estavam fazendo aquilo, diz a Bíblia que os presos, os outros presos, estavam escutando as orações e os louvores daqueles dois homens de Deus. O que aconteceu? Deus enviou um grande terremoto naquela prisão e abriram todas as portas. Então, a atitude de louvar, de orar, de buscar a Deus vai trazer resultados positivos para você e quem estiver junto com você. Pense nisso e antes de falar alguma palavra negativa, pense antes de falar e fala, Espírito Santo, purifica o meu coração, tira do meu coração toda tristeza, toda sujeira e coloca no meu coração coisas boas, Senhor. E através da palavra de Deus, através da leitura de Provérbios, o livro da sabedoria, você vai se encher de comida boa, que é a palavra de Deus. Aí você vai ter palavras de fé para falar para você e para outras pessoas. Que Deus te abençoe com essa reflexão. Deus, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por ter as Sagradas Escrituras, a Tua Palavra, como a nossa bússola, como nosso livro sagrado, em que nós temos instrução para todas as áreas da nossa vida. Senhor, eu oro e intercedo em favor de todos que receberam e que estão recebendo toda semana instruções espirituais através do nosso ministério. Libera o Teu favor sobre este povo. Abençoa os jovens e crianças, senhores e senhoras, o vovô e a vovó, a toda a família querida que nos recebe com tanto carinho, seja pelo rádio, seja pela
internet, canal do YouTube, seja pelas plataformas digitais. Quem estiver nos ouvindo, tenha um dia abençoado e próspero, e que da minha boca e da boca dos ouvintes saiam palavras de bênção, palavras de fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Gente querida, um grande abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.